Bom, pessoal, eu vou estar explicando um pouquinho agora de como que é o funcionamento do Cadre dentro da nossa plataforma, tá? E de que forma você pode estar acessando, filtrando e exportando as informações dos Cadres, ok? Então, o primeiro passo aqui é a gente acessar esse dashboard de Cadres, tá? Dentro da Driva. E para fazer isso, basta você clicar aqui na parte dos seus produtos, vai ter a parte do Cadre, você clicando aqui, essa aba então vai ser aberta, ok? E esse daqui já é o nosso primeiro visual, que a gente vai ter dados dos dados mais genéricos desse cadre. E aqui, por exemplo, eu estou aqui nessas abas, tá? Então a gente está em Big Numbers, que seriam os dados gerais, e aqui a gente vai ter os outros tipos de dados segmentados por parâmetros específicos, ok? Então, explicando um pouquinho aqui desse dashboard de Big Numbers, números gerais, a gente consegue ter informações aqui dos dados sem os filtros, né? Nessa parte aqui, os filtros vão estar dessa forma, tá? E para você acessar os filtros, é só você clicar, que aqui vai ser expandido e todas as informações que podem ser filtradas vão estar aqui do lado, ok? Mas aqui não tem nenhuma informação filtrada, são os dados gerais. E eu já consigo ver aqui, por exemplo, o meu total de cadres é de 117,50 mil, e a quantidade de geradores de 31 mil, e a de destinadoras 4.500 aproximadamente, ok? E a gente consegue ver também a quantidade de cadres por número de destino, né? Então, as cidades aqui como destino, e aqui também a quantidade por nome de destinação também. E eu consigo ver também os cadres por município, geradores, e também o nome desses geradores e a quantidade de cadres também que esses geradores têm aqui dentro, ok? Aqui também eu vou ter as informações de vencimento desses cadres, então a distribuição da data de vencimento pela quantidade também, tá? Então a gente já pode ver aqui que temos uma grande quantidade de cadres com o vencimento no terceiro trimestre de 2021 e uma grande quantidade aqui maior de cadres com vencimento no trimestre 3 de 2024, ok? E conforme o tempo vai aumentando então a data, ele vai diminuindo então essa quantidade de vencimentos, ok? E aqui então a gente vai ter também, para a gente ter uma noção desses dados, né, a quantidade de cadres de acordo com o resíduo de acondicionamento. Então, por exemplo, a gente vê que uma grande quantidade aqui é em tambor, né, então 36,37% desses cadres tem como condicionamento tambor, seguido por caçamba, a granel, outras formas, sacos, bombonas, tanques e assim em diante. Lembrando que todos esses dados, eles são acessíveis. Então, por exemplo, se eu quero saber esses dados desse tipo de destinador aqui que apareceu para mim, eu já consigo ver que eu tenho 194 cadres, né? E se eu clicando aqui, todos os dados são movidos, né, mudados de acordo com esse destinador que eu coloquei aqui, ok? E já mudou também a quantidade de cadres, né, que eu tenho para esse tipo de caso específico. Se eu clicar novamente, ele vai sair do meu filtro, vai voltar aos dados gerais, e aqui embaixo eu posso então acessar esses dados, ok? Aqui, por exemplo, nesse de 48, se eu quisesse saber mais dessa Visa Fértil aqui, eu poderia clicar e seria mostrado para mim então os dados de acordo com esse nome de destinação. E todos os outros dados também mudam de acordo se eu clicar nele. Se eu quiser, por exemplo, saber a quantidade de cadres pelo destinador, né, como Itapevi, eu posso clicar aqui e os dados vão ser mostrados de acordo com essa informação que eu filtrei em Itapevi, ok? Aqui também, mesma forma, se eu clicar em São Paulo, todos vão ser mudados para São Paulo e assim em diante, ok? Todas as informações aqui são mudadas para o que eu selecionar, ok? Então essa é a parte primeira da distribuição, né, desses cadres, os números gerais, Big Numbers, e aqui então eu vou ter as minhas outras abas, ok? E da mesma forma que essa, elas mudam também de acordo com os filtros que eu aplicar e com as informações que eu selecionar aqui dentro, né? Então essa lista de cadre aqui, eu vou ter os dados desses cadres distribuídos em listas, ok? E aqui eu vou ter os dados também, né, destinadores, geradores, também o total deles, e também a destinação, ou a quantidade, né, desses cadres por destinação e por gerador também, ok? Então é para mim ter uma noção maior aqui de como que estão a distribuição desses cadres. Nessa lista então eu tenho dividido por colunas as minhas informações. Então, número de solicitação, número do processo, data, validade também, número de geradora. E se eu vier aqui para o lado com a barrinha, eu vou ter os outros tipos de informação, tá? Todas as informações do documento para mim. Então, município gerador, cadastro gerador CETESB, CNPJ e, enfim, todas as outras informações, ok? Multas também, o município, o cadastro na CETESB também. E aqui eu vou ter, nessa última coluna, o link do meu cadre. Tá? Se eu clicar aqui nesse linkzinho que ele fica disponível para mim,
Se eu clicar aqui, ele vai abrir o documento diretamente, caso eu queira checar alguma informação específica ou queira ter acesso a esse documento, tá? Posso fazer o download aqui também clicando nessa setinha do lado, ok? Voltando aqui então, essa seria a lista de cadres, tá? Para mim ter acesso às informações em forma de lista, tá? E aqui também eu tenho a minha lista detalhada de resíduos, ok? Bom, aqui também, então, nessa lista detalhada de resíduos, eu vou ter informações, como o nome diz, mais detalhadas de acordo com os resíduos que eu tenho, ok? Então, ele vai especificar de acordo com o resíduo que eu estou tratando. E da mesma forma aqui, eu vou ter a contagem desses cadres ao longo do tempo também, tá? E eu posso acessar aqui do lado, se eu expandir, né, se eu vir para o lado da minha tabela, eu vou ter então todos os dados, né, nome do gerador, município do gerador, CNPJ destinação, nome de destinação também, e a quantidade de resíduos também. Então dá para ver que aqui, por exemplo, nesse caso, 25 toneladas ano, né, desse tipo de resíduo específico, e outras informações também, né, descrição do resíduo e outros dados, informação do estado físico também, ok? E as outras informações. Aqui então, da mesma forma, indo na última coluna, eu vou ter acesso diretamente a esse cadre para mim, ok? Clicando aqui então, ele é mostrado para mim. Eu tenho aqui na minha outra aba então a lista completa desses cadres, tá? Então todos os cadres divididos por linhas aqui. Também da mesma forma, informações divididas por colunas, ok? Posso acessar então, vindo aqui do lado, ele vai expandir para mim essas informações e vai mostrar todos os dados para mim desses cadres que eu estou selecionando, ok? Então, atividade geradora, enfim, todos os dados que vêm nesses documentos desses cadres para mim, ok? E vindo aqui expandindo para o lado, eu vou ter também informações desse documento, tá? Se eu vier aqui na última coluna, da mesma forma, fica disponível o link para mim acessar esse documento diretamente, ok? Bom, aqui em coletivos, então, eu vou ter acesso a essas informações de uma forma mais agrupada, ok? E da mesma forma, as informações divididas por colunas aqui e todos os dados dos meus documentos aqui também para mim, ok? Então aqui dá para mim ver, ó, que o acondicionamento estão todos agrupados de acordo com tambor, a granel, ok? E eu posso acessar também essas informações aqui, ok? Da mesma forma também a última coluna contém os dados para mim acessar diretamente esse documento, ok? E aqui então, em último, eu tenho os pareceres técnicos também, com informações desses pareceres, então o número dele, a data dele, o tipo desse parecer, o gerador também que foi feito, informações do projeto interessado, o projeto de descrição também, ok? E também o assunto do projeto e, da mesma forma, o documento diretamente, caso eu queira acessar esse dado para mim, ok? Então aqui o próximo passo que eu vou mostrar seria a aplicação dos filtros para a gente selecionar então os cadres que são do nosso interesse. Como que eu faço então? Como que eu aplico os filtros para que sejam mostradas informações relevantes para mim? Seria aqui do lado, tá? Nessa barra aqui, provavelmente vai estar dessa forma, você vai vir aqui, clicando em filtros, ele vai expandir, e aqui você tem todos os parâmetros que você consegue modificar para que as informações sejam segmentadas de acordo com o que você aplica no seu filtro, ok? A primeira parte, então, eu posso selecionar o cadre por validade, o cadre pela data também, o número do processo solicitação de, a geradora cadastro CETESB também, enfim, todos esses outros, ok? Aqui esses dados, eles podem também ser divididos de três formas: dados de data, ok? Dados numéricos e dados de texto. E para cada tipo de dado, eu vou ter um tipo específico de busca, tá? Então aqui, por exemplo, cadre de validade seria um tipo de dados data, né? Eu aplico uma data aqui e seriam mostrados os cadres que têm validade nessa data. Então aqui, por exemplo, eu clicando nessa setinha, ele vai expandir para mim e eu posso colocar aqui esses quatro tipos de filtro, né? Então a filtragem avançada aqui é a mais recomendada de ser utilizada, tá? E eu tenho os outros tipos aqui também. Para data, como eu disse, a mais recomendada é a avançada, que eu posso vir aqui. Aqui ele vai ter uma abinha escrito mostrar itens quando o valor, daí eu posso selecionar quando o valor não está, é após, é igual, está depois de, e é anterior a, enfim, todas as outras informações também. Aqui nesse caso eu seleciono ok, porque é uma data exata que eu tenho, e vamos dizer que eu quero pesquisar os cadres que vencem no dia 31 do mês 12
de 2023, que vencem esse ano, tá? O horário não é tão relevante assim, e eu posso aqui, já tem um filtro para mim, e eu vou clicar aqui em aplicar filtro, que percebam nesses dados, todos vão ser mudados de acordo com a validade para essa data. Então, aplicar filtro, já mostrou para mim 3, tá? Total de 13 cadres aqui, com a data nesse vencimento aqui. Se eu colocar, por exemplo, mudar minha data aqui para 2024, eu posso vir e clicar em aplicar filtro, que então vão ser mudados já daquela quantidade, mudou para 2 cadres, tá? E se eu vier, por exemplo, aqui e colocar, por exemplo, 2025, eu já vou ver que aqui manteve a mesma quantidade, ok? Mas eu posso, enfim, aplicar a data que eu queira mais, ok? O que é mais necessário para mim. Posso também, né, aqui a filtragem avançada, eu posso também clicar para fazer a filtragem básica. A filtragem básica, ela sempre vai mostrar os dados em forma de item. Você seleciona, então, qual item que você quer. Nesse caso de data, como são diversos tipos de datas, não fica tão favorável, não fica simples para mim selecionar a data que eu quero, tá? Então, realmente é mais recomendado aqui eu fazer a filtragem avançada. Eu tenho esses outros tipos também, de data relativa, que eu posso colocar um período em dias que a minha validade está ali dentro, tá? E, por exemplo, eu posso marcar a opção de incluir hoje e aplicar esse filtro que ele vai mostrar para mim, tá? Outro dado relevante dos filtros aqui é que se você clicar nessa borrachinha, ele limpa o filtro para você, tá? Nessa informação do lado da seta, eu clico aqui, ó, ele já limpou os dados gerais para mim, já tirou as informações que eu tinha colocado como filtro, ok? E eu posso também clicar dessa forma de relativo, se eu preferir também, mas posso fazer em tempo também, que ele divide esse tempo de acordo com horas ou minutos, tá? Nenhum desses dois é tão interessante quanto a filtragem avançada, que é sempre mais recomendado, tá? E aqui também eu tenho, por exemplo, a data, né, que seria da mesma forma esse filtro para ser buscado. Vamos encontrar aqui uma informação, por exemplo, de texto para mim buscar. Por exemplo, aqui, esse gerador nome, tá? Que seria o nome do gerador que eu quero. Aqui, então, como é uma informação de texto, diferente da primeira que era uma informação de data, eu posso colocar em filtragem avançada e aqui embaixo ele já muda para mim como mostrar itens quando o valor contém e o dado que eu quero que ele contenha. Então, por exemplo, eu posso digitar o nome da empresa que eu quero que eu tenha em geradora para que os cadres dessa empresa sejam mostrados, tá? E eu vou colocar, por exemplo, aqui Inca. Enfim, um exemplo comum. Já encontrei então 94 cadres dessa empresa aqui em específico, tá? Então, são cadres que contém dentro de alguma palavra dele, tá? A palavra Inca. Então, eu posso filtrar dessa forma aqui, ok? Se eu quiser também, eu posso clicar nessa outra opção aqui, que ele contém essa informação ou essa outra informação, que eu posso colocar também contém um outro tipo de informação, né? No caso, se eu quisesse que contenha essa informação e outra informação, né? São dados adicionais, ele adiciona dados, eles não restringem, né? No caso do ou, eles são restritivos, no caso do eles são adicionais. Então, vamos dizer que eu queira Inca e outra palavra. Eu aplicaria o e aqui e colocaria outra palavra que eu queira, e ele vai mostrar para mim, então, todos esses dados que contêm essas duas palavras, tá? Então, é dessa forma que é feito o filtro avançado, a filtragem avançada por nome. E eu tenho a opção também de fazer a filtragem básica, ok? Então, aqui, na filtragem básica, ela sempre vai ser assim. Ela vai pegar todos os dados que contém daquela informação e vai jogar em itens para você selecionar esses itens. Nesse caso, eu posso buscar também, né? Posso pesquisar diretamente. Então, no caso da Inca aqui, por exemplo, se eu buscar aqui, ele já vai mostrar todas as informações que contém a Inca dentro delas, tá? Mas realmente ele não fica tão prático igual da outra forma, né? Mas pode ser feito dessa forma também. Se eu vier aqui, ó, vou limpar esse filtro novamente e vou aplicar uma filtragem básica em algo que tenha aqui, ó, esse que tem 10 cadres. Então eu cliquei nele, foi mostrado para mim aqui o total, tá, desses cadres dessa empresa aqui, ok? E pode então ser feito dessa forma também, de filtragem básica. E eu posso pesquisar aqui diretamente, né, e ele mostrar para mim diretamente aqui, ó, já está aparecendo bioenergia, né? Deixa eu pesquisar aqui, ó, bioenergia, tá? E ele vai mostrar para mim, ó, já selecionou todos que tem bioenergia no nome, ok? Pode ser feito dessa forma também. Aplico o meu filtro e as informações são mostradas de acordo com isso, ok? Aqui também, né, o gerador município é da mesma forma, né? Ele é um nome, né? O município ele é uma informação de texto. Então, a filtragem básica ele funciona da mesma forma que os outros e a avançada também.
né? Seria daquela forma de contém a palavra que eu queira, né? E nesse caso também eu posso fazer a filtragem básica, que ele cabe bem, né? Como cada município é único, então ele já agrupa bastante informações e não ficam informações tão repetidas, tá? Posso pesquisar aqui, por exemplo, o Birigui 310, eu poderia diretamente, não preciso de procurar ele, né? Eu posso digitar Birigui aqui, que ele já mostra para mim esse aqui, e eu marco a opção desses 310 aqui encontrados, tá? Então é dessa forma também que eu posso encontrar essas informações, ok? Eu poderia também fazer informações de numéricas, tá? Então, por exemplo, de quantidades, né? Eu posso vir aqui, abrir o meu filtro, então eu posso colocar uma quantidade que seja, aqui eu posso abrir e expandir, né? Eu quero, por exemplo, que seja menor que o número que eu digitar. Então aqui já está selecionado, né? É menor que 100, ok? E vou aplicar meu filtro, ele já mostrou para mim então todos os filtros que são quantidade menor que 100, ok? Se eu quiser saber que tipo, né, de quantidade que é isso, eu posso vir aqui em básica, ó, e ele mostra para mim então essa quantidade aqui, ok? Então aqui eu já consigo ter acesso a esses dados também, tá? Da mesma forma. Então esses são os 3 tipos de dados, tá? Que a gente faz a filtragem. Aqui eles vão ser da mesma forma. Então resíduo, destino, por exemplo, aqui se eu abrir a filtragem básica, ele já vai mostrar o resíduo, o destino diretamente, aquele resíduo para mim, tá? E se eu vier em filtragem avançada, como é informação de texto, né? Eu posso fazer a busca por contém e adicionar os parâmetros que eu queira ou não, ok? Todos os outros filtros também eles funcionam da mesma forma. Eu posso buscar o estado físico desses resíduos. Se eu expandir aqui também, ó, eu já tenho informações, ó, de líquido, lodo, pastoso, sólido. Posso selecionar diretamente aqui que ele vai mostrar para mim essas informações, tá? E também eu poderia vir aqui em avançado e contém a informação de líquido, por exemplo, que ele funcionaria da mesma forma, tá? Mas realmente é mais prático utilizar a filtragem básica aqui. E aqui também tem informações de resíduo classe também, a classe dele, né? Classe 1, classe 2A, classe 2B. Posso fazer também a resíduo aproximado, tá? Então, a componente aproximado dele, resíduo descrição, a multa também. Eu posso também medir a localização, tá? Que sejam mostrados os resíduos que tem uma distância da onde eu tô, por exemplo, tá? Então, vamos dizer que eu quero localizar todos os casos que tem uma distância de 100 km da onde eu tô. Vamos dizer que eu sou de Barueri, tá? Então eu posso vir aqui, vou abrir a filtragem básica, tá? E vou colocar Barueri. Já encontrei Barueri, vou colocar minha localização e aqui embaixo a distância, ele vai mostrar então a distância em quilômetros do que esses cadres estão de mim, tá? Então aqui eu vou abrir a seleção e vou colocar é menor ou igual a. Então ele vai localizar para mim todos os cadres, eu vou colocar 100. Então ele vai localizar todos os cadres que estão a 100 km ou menos de mim, ok? E aplicando o filtro, então, ele vai mudar todas essas informações aqui para mim saber quais estão mais próximos de onde eu estou, ok? E acondicionamento também resíduos da mesma forma. Posso fazer filtragem básica ou avançada. A básica eu já consigo ter uma noção dos dados que tem aqui dentro e consigo também pesquisar diretamente na avançada os dados que contém as palavras que eu selecionar aqui dentro, ok? E pessoal, todos os filtros então, eles podem ser resumidos dessa forma: 3 tipos de dados: dados de data, dados de texto e dados numéricos. E esses dados então eu posso mudar eles de acordo com cada um, fazer a busca pelos parâmetros. Aqui a gente viu que tem várias opções de buscar a mesma informação, tá? A princípio pode parecer um pouco confuso, mas conforme a utilização deles, eles são de certa forma até simples de pesquisar. É sempre mais recomendado também que você tenha um perfil já definido, que você venha com as informações e aplique elas diretamente no site, que daí você vai ter acesso nas informações que você quer de uma forma bem mais precisa, né? Com os dados de maior qualidade. E aqui então, caso você queira solicitar os dados, você pode vir na lista que você quer solicitar, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e eu vou aplicar um filtro aqui desses cadres aqui como gerador nome. Aqui então, caso eu queira solicitar os dados, né, extrair esses dados em forma de planilha para mim, eu posso vir aqui, eu vou colocar um filtro qualquer só para diminuir a quantidade aqui de resultados para mim. Vou selecionar, por exemplo, como resíduo estado físico sólido em pó ou poeira. Apareceu para mim então 850 cadres aqui. Bom pessoal, como que eu faço a solicitação de dados então?
Eu posso, né, depois de ter selecionado os cadres, tá? Eu coloquei como exemplo aqui para mostrar para mim os cadres como sólido, pó ou poeira, para diminuir essa quantidade aqui, selecionar melhor os dados, né? E feito isso, então, quero extrair esses dados, como eu faço? Seria nessa parte aqui de solicitar dados aqui em cima, tá? E perceba que em Big Numbers ela fica cinza para mim, tá? Eu não tenho essa opção, se eu clicar não acontece nada. Para me solicitar, eu posso acessar a planilha que eu queira, tá? Então, por exemplo, se eu quero extrair os dados da lista detalhada, eu clico aqui essa aba, lista detalhada, que ele já perceba, ficou azul para mim aqui, tá? Da mesma forma, se eu clicar em lista completa cadre, ele já fica em azulzinho, pronto para mim extrair os meus dados, tá? Lista coletivos também da mesma forma, pareceres técnicos também, tá? E só a lista de cadre que ela continua assim. Então, por exemplo, quero extrair os dados, vou vir aqui em lista completa, tá? Se eu quiser detalhada ou as outras, eu acesso as outras, tá? Aqui, quero a lista completa, vou clicar em solicitar dados, cliquei aqui, verificando a possibilidade de solicitação, tá? Ele vai carregar para você essa informação e aguarde uns segundinhos que ele já vai dar a informação, ok? Bom, aqui então ele já carregou as informações, deu verificação realizada com sucesso e aqui solicitação de dados cadre. Então, se você fizer a solicitação, você estará utilizando um total de 850 créditos, né? Aqui veja que o meu total de cadre são 850, né? E então 850 créditos dos totais que eu tenho. E aqui, clicando em solicitar, ele vai carregar a informação para você e vai enviar um e-mail com os dados e a planilha já anexada, ok? Então, é dessa forma que funcionam os cadres. Os filtros também de busca são também os filtros do BI, ok? Os filtros do próprio Power BI que são aplicados aqui. E caso você tenha algum tipo de dúvida também, só contatar a gente, que a gente está à disposição aí para que você utilize da melhor forma possível as nossas soluções, ok? Então, obrigadão pessoal, tenha um ótimo dia e até mais.